Como eu já falei algumas vezes, eu moro do lado de uma selva, que é uma reserva aqui em Itaipava, Petrópolis na realidade, e de vez em quando eu venho aqui dar uma passeada. Venho aqui dar uma caminhada nesse bosque, e como vocês podem ver é bem tranquilo, bem bonito e me ajuda a pensar. Uma das coisas muito importantes para quem começa a produzir conteúdo em vídeo, em forma de vídeo para a internet, é a história. Só que quando eu comecei a pesquisar sobre isso, e quando comecei a aprender sobre isso, uma coisa interessante é a nossa história, como nós contamos a nossa história, como a nossa história é vista pelos outros, como é que nós fazemos o trailer das nossas vidas, como eu já falei algumas vezes já. Qual é a parte mais importante que nós temos de nós e que nós às vezes não reconhecemos? Será que nós somos o ator ou a atriz principal da nossa história? E como é que a nossa história é contada para nós mesmos? Como é que você conta a sua história para você? Essa é a parte muito importante de saber, porque, sinceramente falando, como é que você vai viver a história dos outros? Você vai continuar sendo coadjuvante do filme de alguém? Quando é que nós vamos ser o principal personagem dessa nossa história? Quando a gente conta uma história, a história tem começo, tem meio, tem fim. Uma história sem ação, sem emoção, ninguém quer ver esse filme. Existem alguns tipos de filme. Tem filme de ação, tem filme de drama, tem filme romântico. E em todos os filmes existe uma história que gira em torno do tema principal do filme. Se o tema principal do filme é um filme de ação, você pode ver claramente, existem grandes problemas, uma explosão muito grande e existe um herói principal. Se o filme é de drama, você vê claramente que a história gira em torno de um drama familiar ou de um drama pessoal e que muitas pessoas às vezes se relacionam com aquele drama. Filme romântico, lógico, a história principal gira em torno de um casal que se apaixona e não é fácil essa paixão, não é a coisa mais natural do mundo e existem intempéries durante esse processo de romance. Todos os filmes que você vê, independente do tema dele, até o filme de terror, existe uma história que gira em torno de um elemento, no caso do terror, um elemento aterrorizante, um elemento que te causa medo, que te dá sustos. No caso de suspense, existe um mistério que precisa ser revelado, porém a história ela é contada e toda história tem um personagem principal e tem outros personagens que compõem a história daquele personagem principal. Quem é você na sua história? E como é que você conta a sua história para as pessoas? Qualquer que seja o seu trabalho hoje, é importante demais para você saber como que você apresenta a sua história. Se você é um vendedor, como é que você tem apresentado a história do seu produto ou como é que você tem apresentado a história da sua vida para que a pessoa que vai comprar de você crie um relacionamento com você a partir da sua história. E podem ser histórias curtas, você não precisa compartilhar toda a sua vida com a pessoa, não. Mas a partir do momento que a pessoa olha como você se veste, como você se comporta, a sua linguagem corporal, como você se apresenta, as gírias que você utiliza ou não, a maneira como você fala, tudo isso compõe o personagem que você quer apresentar naquela sua história. A gente tem história de amor que a gente vive dentro de casa, e não é o tempo todo que a gente vive essa história de amor, porque quando você bota o pé na rua, existe aventuras, existe ação, você tem que encarar o dia a dia. Se você é do Rio de Janeiro, você sabe o que eu quero dizer com isso. É uma aventura botar o pé do lado de fora de casa todo santo dia. E isso vai te compondo, isso vai dizendo para as pessoas, e você tem personagens diferentes de você mesmo em cada momento da sua vida. Você é uma pessoa dentro do seu relacionamento, você é uma pessoa na sua empresa, você é uma pessoa dentro do seu escritório, você é uma pessoa na rua com pessoas desconhecidas, você mostra um personagem diferente quando você está andando de ônibus no meio de desconhecidos. Talvez você apresente uma feição mais malvada, a tentar impedir qualquer tipo de ataque de bandidos, etc. Ou quando você vai vender, ou quando você vai conhecer pessoas novas, você se apresenta com uma feição mais familiar, mais amigável, na intenção de atrair pessoas para você. Existem esses personagens que você compõe todo dia, em diversas situações, todas diferentes. Não quer dizer que você tem múltiplas personalidades, mas quer dizer que você é uma pessoa que se apresenta de diversas maneiras diferentes. Todas essas maneiras, elas ou te ajudam ou te atrapalham. Se você
é do tipo de pessoa que se mostram como coitadas. Olha para mim, olha a dificuldade que eu estou passando, olha as situações que eu estou encarando, ninguém tem a vida mais difícil do que a minha. Você conhece pessoas assim? Pois é. Se você usa esse tipo de personagem, quem você é na sua história? Porque até o drama do personagem mais dramático, drama dramático, ele, num processo do filme, quando a história se desenvolve, ele tem uma sacada. Ele percebe que a vida dele não é para correr daquele jeito. Alguma coisa acontece que muda a vida daquele personagem e transforma aquele drama em algo um pouco melhor. Ou não. Ou o filme nos ensina que a vida é dramática mesmo havendo mortes terríveis, mesmo a gente tendo perdas terríveis, a gente consegue viver. E no meio dessa neblina toda, um sorriso pode surgir da sua face. Eu não sei qual é a história que você está vivendo hoje, eu não sei qual personagem é o seu personagem principal de todas as mini histórias que acontecem no decorrer da sua vida. O que eu sei é que, uma vez que você é consciente de que essa história é sua, uma vez que você é consciente que existem esses mini papéis dentro de cada mini história que acontece na sua vida, talvez com essa iluminação você consiga entender que no final de tudo, quando o dia acaba e você deita a cabeça no travesseiro, lembre-se, o diretor, o cameraman, o editor, o cara que controlou o áudio, a iluminação e o cara que vai produzir o filme, todas essas pessoas, inclusive os atores principais dessa história, todos eles são você, é com você. Se você quer mudar a sua história, se a sua aventura você quer que termine de uma maneira diferente, se você quer ter a vitória, se você quer destruir os inimigos, ou vencer os terroristas, ou quem sabe conquistar aquele grande amor, ou vencer o maior drama da sua vida, no final do dia, tudo está nas suas mãos.